E aí, galera, tudo bem? Hoje não tem nada de gota d'água. Hoje é o contrário, falta água. São vidas secas. Graciliano Ramos. Vem comigo! Galera, Projeto ERJ começando aqui, já estamos no andamento, mas agora estou indo lá para o final. Estou pegando aulas aí que vão acontecer em dezembro, a prova de dezembro, que é a prova específica. E você tem um tema de redação. O tema de redação da UERJ é muito importante que você entenda. A redação da UERJ, ela tem algumas diferenças em relação à prova do Enem. Tem um vídeo no canal do Monteiro falando sobre redação nota máxima da UERJ. Você pode entrar lá, assistir a aula e depois volta aqui para poder assistir o filme. Já tem uns 2 ou 3 vestibulares que a UERJ começou a adotar um livro que você precisa ler para poder fazer a redação. O livro escolhido esse ano, Vidas Secas, um clássico da literatura. E toda vez que eu estou falando de Vidas Secas, é muito importante que você pode assistir a minha aula, que está lá no canal, na playlist de literatura, anos 30. Veja bem, eu tenho que entender que Vidas Secas é um romance que se enquadra nesse período da literatura que nós chamamos de segunda geração do modernismo e que é chamado de prosa regionalista. Se você pegar as obras em conjunto, as obras que foram lançadas não só por Graciliano Ramos, mas por Jorge Amado, por Raquel de Queiroz, por Dionélio Machado, por Érico Veríssimo, José Lins do Rego, todos eles trazem em comum um tema, que é a questão da injustiça social. E a problemática social que afetam as pessoas mais pobres, as pessoas mais humildes. E essa percepção de fazer uma literatura enxergando as questões que atingem, que afligem essas pessoas mais simples, é o ponto crucial. Então, a primeira coisa, antes de você começar a ler Vidas Secas, é muito importante, eu acredito, que você pegue um livro de literatura ou assista uma aula de literatura em que se procure explicar qual a importância da geração de 30. É fundamental que você entenda que a geração de 30, ela, de certa forma, é um produto daquilo que aconteceu na década anterior. Em 1929, nós tivemos a quebra da Bolsa de Nova York. E a quebra da Bolsa de Nova York, ela causou assim, um sério impacto não só na sociedade americana, mas também na sociedade brasileira. Nós pagamos um preço de ter uma política econômica que era muito voltada para a questão do café e a exportação do café. E com a decadência, com a crise que afetou o café, fez com que vários setores que tinham uma relação de dependência acabassem sofrendo os efeitos dessa crise no Brasil. Essa crise acabou aí fazendo com que acontecesse uma revolução, ou golpe, como quiserem. É a chamada Revolução de 30, a chegada de Getúlio Vargas ao poder. E é claro que a chegada de Getúlio Vargas ao poder muda de forma significativa a história da literatura brasileira e da sociedade brasileira, porque qualquer prova de história é muito comum cobrar Vargas, porque existe um Brasil antes de Vargas e um Brasil pós-Vargas. E nesse período de Vargas, que pega os anos 30, nós teremos aí vários eventos que são muito importantes. Nós teremos, por exemplo, nos anos 30, a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente tem que entender os efeitos disso para a economia brasileira. Nós temos que entender o crescimento do nazifascismo e até mesmo a instauração do Estado Novo no Brasil. O próprio Graciliano Ramos será vítima de Getúlio Vargas sendo preso. E ele vai escrever um romance, que eu acho que é um dos melhores da literatura brasileira, chamado Memórias do Cárcere. Então, assim, não há como ler o livro Vidas Secas ignorando o contexto histórico que aborda, que abrange esse período. E se você quer saber um pouco mais, conversa com o seu professor de história, pega os livros de história para ler e veja qual o contexto que está por trás dessa literatura que procurou, de alguma forma, refletir os problemas sociais que aconteciam no Brasil e que atingiam, principalmente, as camadas mais pobres da população. Esse é o nosso bate-papo inicial. Eu acredito que seria uma boa ferramenta histórica, uma boa argumentação, até mesmo para você construir a sua redação lá na redação da UERJ. Ok? Nosso bate-papo só começou. Esse aqui é só o nosso primeiro capítulo, de vários capítulos que vão aí levar você a nota máxima aos 20 pontos lá na UERJ. Fica comigo e vamos juntos. Até a próxima.